Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher, nessa série Mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre uma mulher chamada Mical. Não sei se você conhece Mical, mas ela é bem conhecida. E através das suas atitudes, tem muito a nos ensinar. Porque nós aprendemos com os erros dos outros para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Mical era a filha mais jovem, mais nova do rei Saul. Ela tinha por pai Saul e por mãe Aioná, que era a esposa legítima de Saul, e tinha 5 irmãos: Merabe, Jonathan, Esbozete, Malchishua e Abinadab. Esses 5 irmãos de Mical. Quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele ouve que Saul havia feito um dito que quem enfrentasse o gigante, vencesse o gigante, a sua família ficaria livres de impostos durante todo o seu reinado e ele lhe daria uma das suas filhas para casar, ou seja, sua filha mais velha, no caso, Merabe, para casar com Davi. Porém, Davi vence o gigante. Depois que Davi vence aquele gigante, Davi se torna um guerreiro, começa a guerrear as guerras de Saul, e Saul esquece da promessa que fez, e ele manda Davi para a guerra contra os filisteus, e quando Davi volta, Merabe já está casado com Adriel, um outro homem que não era Davi. E passa um tempo e ele começa a ouvir, quando Davi volta dessas pelejas, as mulheres começam a receber Davi e começam a cantar e a dizer: Davi, Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. E isso começa a gerar no coração de Saul inveja. Começa a gerar no coração de Saul ciúme de Davi, inveja de Davi. Ele tinha tudo, ele era o rei ungido, ele estava na maior posição de Israel, ele era comandante do exército de Israel, mas ele começa a desejar o que Davi tinha. O que Davi tinha? A guerra na sua frente, porém o Senhor era com Davi. E ele começa a perceber essas coisas, ele começa a gerar no seu coração essa inveja, e essa inveja que dentro do seu coração começa a ocupar todo o espaço, começa a gerar outros sentimentos como a ira, como a raiva, como o desejo de destruição, como o desejo de vingança, e ele começa a ter planos terríveis a respeito de Davi. E ele percebe, ele sabe que ele está devendo a Davi a promessa que ele tinha prometido à sua filha, e ele percebe, alguém faz ele saber que a sua filha mais jovem, Mical, amava Davi. Todas as vezes que você vê falar de Mical antes dela casar-se com Davi, você vai ouvir a expressão, e ela amava Davi. Ela amava Davi, ela estava apaixonada por Davi. Era uma jovem que estava vendo um outro jovem se destacar como um guerreiro. Davi era bonito, Davi era um rapaz ruivo que chamava a atenção, não era tão grande, tão alto, era de pequeno porte, mas muito delicado. Um rapaz que tocava, um rapaz que escrevia canções, que escrevia poemas. Então, era alguém que qualquer moça desejava. Era alguém que conquistaria o coração de qualquer jovem mais romântica. E tudo indica que Mical era essa jovem, ela se apaixona por Davi. Então, várias vezes você vai ouvir dizer que ama Davi, que Mical amava Davi. E Saul, ouvindo falar que Mical amava Davi, ele quer colocar Mical no seu plano, na sua maneira, na sua mente doente, no seu plano de destruir Davi. Então, ele manda dizer para Davi que ele vai dar Mical a ele em casamento. Só tem um porém, Davi diz, mas quem sou eu para casar com a filha do rei? Eu não tenho nenhum dote para oferecer para a filha do rei. Aí Saul manda os seus empregados dizer, seus servos dizer a Davi o seguinte: olha, o que o rei está exigindo de ti é somente uma coisa, que tu tragas sem prepúcio de filisteus. Aqui Saul já tinha uma intenção ruim no seu coração. Ele pensa o seguinte: quando Davi for matar esses filisteus para tirar esses prepúcios, ele vai morrer. E aí acaba o meu problema, não preciso nem dar minha filha a ele, acaba o meu problema. Porém, Davi, antes do dia determinado por Saul,
ele vai. E ele não traz apenas 100 prepúcios de filisteus, mas 200 prepúcios. Eu não entendo, não consigo entender que pedido foi esse, que pedido mais estranho que Saul faz a Davi. Mas Davi não só faz o que pede, mas ele faz muito mais do que pede. Ele traz o dobro. A Bíblia diz que o servo não é aquele que faz apenas o que o seu senhor manda, mas o bom servo é aquele que faz mais do que se mandou. Fazer apenas o que se mandou não mostra nenhuma vantagem. Davi, ao invés de trazer 100 prepúcios de filisteus, ele traz 200 prepúcios de filisteus para Saul. E tem aí a sua noiva legítima e agora casa com Mical. E quando ele casa com Mical, ele continua sendo mandado para a guerra. A ira de Saul continua aumentando a cada dia. A inveja de Saul era tamanha que por mais que ele tivesse grandes vitórias, ele não conseguia ver, ele só conseguiria pensar e ter o que Davi tinha. E ele decide finalmente matar Davi. Ele tenta já algumas vezes, quando ele está sendo atormentado pelo espírito maligno. Davi vem, toca a sua harpa, ele fica calmo. E em 2 vezes desse feito, quando Davi está tocando a harpa, ele lança a sua lança no intuito de cravar Davi na parede, de matar Davi. Só que Davi se livra e ele não consegue. A um certo dia, ele decide de vez matar Davi. E ele manda seus servos ir à casa de Davi, à casa da sua filha, da sua própria filha. E diz que tragam Davi para que ele possa matá-lo. E Mical fica sabendo que o projeto dele é matar Davi. Então Mical faz o seguinte. Mical pega Davi, planeja, quando Davi diz, meu pai quer te matar. Se tu não fugir hoje, eu não sei o que acontecerá contigo. Então ela dá um jeito. E ela desce Davi por uma janela. Pela janela do seu palácio, Davi foge. E ela pega um ídolo do lar e coloca na cama onde Davi dormia. E coloca um tecido feito de pele de cabras. E quando os servos de Saul vêm, ela diz que Davi está doente. Só um parêntese. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando o que um ídolo do lar estaria fazendo na casa de Davi. Davi amava o Senhor, Davi amava a Deus, Davi honrava a Deus. Tudo que Davi fazia era no intuito de agradar a Deus, porém na sua casa havia um ídolo. Provavelmente a sua mulher adorava ou tinha recebido de presente esse ídolo. Pouco adiantava o significado do seu nome. Mical significa quem é como Deus, mas Mical não honrou a Deus nas suas atitudes. Na sua casa havia um poste ídolo, um ídolo do lar. E era pelo o que o texto nos informa, era um ídolo do tamanho de Davi. Era um ídolo grande. Nem assim, se Davi viu, ele não tomou nenhuma atitude para tirar esse ídolo do lar. Se ele não viu, demonstra pouca atenção que ele dava à sua casa, à sua mulher, ao seu lar. De todas as maneiras, é inacreditável a gente ler e pensar que na casa de Davi havia um ídolo. A intenção de Mical no seu coração talvez fosse boa, salvar o seu grande amor. Mas os artifícios de Mical não foram bons. Um ídolo, ela tinha um ídolo dentro da sua casa e ela coloca esse ídolo na cama. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós devemos adorar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mical dividia a glória de Deus com um ídolo do lar. Aí ela dá um jeito de Davi fugir por uma janela. Eu costumo dizer que Mical foi marcada por suas janelas. Muitas vezes nós abrimos janelas nas nossas vidas e damos legalidade para o inimigo
entrar. Ela abriu a janela da idolatria. Ela deu legalidade para o inimigo agir na sua vida. Depois ela abre uma outra janela, e por aquela janela, ela achando que está fazendo certo, porque está ajudando seu marido a fugir do seu pai, para seu pai não matá-lo, porque o seu pai chega a um estado de maldade tão grande, que quando os servos voltam e dizem, olha, Davi está doente, nós o vimos lá na cama, ele diz, pois tragam ele com cama e tudo, que eu vou matá-lo. E quando eles vão para trazer Davi na cama, eles percebem que é um poste ídolo que tem deitado sobre a cama, e eles dizem a Saul, e Saul chama Mical, e diz para Mical, por quê? O que aconteceu contigo para me enganar, para fazer com que o meu inimigo fuja? Ele via Davi como seu inimigo. Só que Davi era seu servo, mas ele via como seu inimigo. Davi estava ali para honrá-lo. Davi ganhava as vitórias do Senhor, e quem era honrado era o rei. Porém, Saul, tomado pela inveja, tomado pelo espírito de maldade no seu coração, ele via o bem que Davi fazia como mal. E ele chama Mical, e quando ele chama Mical, que ele indaga Mical porque ela fez isso, Mical mostra o seu caráter. Mical, ela diz assim, Davi me obrigou. Ele disse que se eu não fizesse isso, ele me mataria. Primeiro, Mical disse que amava Davi. Mical casou-se com Davi porque era apaixonada por Davi. Porém, na primeira dificuldade, ela dá um jeito de Davi fugir para salvar a sua vida, é bem verdade. Mas ela não vai com Davi. Ela prefere ficar no luxo do palácio. Ela prefere ficar aproveitando as riquezas, o bem-estar do palácio, do que acompanhar o seu marido. Quando nós nos casamos, nós prometemos ser fiéis na alegria e na tristeza, estarmos juntos na doença e na saúde, na dor e na alegria, mas muitas vezes, muitas mulheres não agem assim, porém agem como Mical, preferem o bem-estar, preferem estar em lugares do que seguirem os seus esposos, às vezes em empleitadas difíceis da vida que eles passam. Precisamos aprender com os erros de Mical e não fazer como Mical, abrir janelas espirituais na nossa vida, que abrem porta para dar legalidade para o inimigo entrar e fazer o que é mal. O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem respeitar os seus maridos, honrarem os seus maridos, estarem juntos, porque os dois já não são mais dois, mas um na presença de Deus, são uma só carne diante do Senhor. Aleluia. Então que nós possamos aprender com isso, com esse erro de Mical. E ali Davi vai embora. E ali Davi passa muitos anos fugindo de Saul. A Bíblia também não mostra nenhuma vez Davi lutando para vir buscar Mical. Também não mostra Mical lutando para ir para onde Davi está. E Saul, que já tinha o seu caráter totalmente degradado, seu caráter cada dia ia ficando mais destruído, mais nocivo, Saul agora pega Mical e dá para Paltiel como esposa, mesmo ela sendo casada legitimamente com Davi, pois Davi pagou o dote por ela, o dote exigido, não só o dote exigido, pagou o dobro do dote. Mesmo assim, Saul pega Mical e dá como esposa a Paltiel. Porém, passa muitos anos, depois que de tudo isso acontecer, passa muitos anos. Davi começa a reinar em Judá, mas ainda não reina em Israel. Depois, Saul morre junto com seu filho Jonathan na batalha. E o seu filho Isbosete começa a reinar ali em seu lugar. E Davi faz um acordo com aquele homem. O seu líder de exército quer ficar com a Rispa, aquela concubina de Saul, que nós já tivemos um minuto de esperança sobre ela aqui. E nesse
percalço, Esbozete disse, você vai querer também o meu reino? Como eu já disse aqui também em outros vídeos, quando um rei morria, o herdeiro do trono ficava também com as suas concubinas, e a sua concubina principal era uma espécie de coroa, era uma espécie de honra para aquele rei. E quando o comandante do seu exército, Abner, está querendo casar, querendo ficar com Rispa, ele entende isso como ele querendo ficar no lugar do reino dele. E ele questiona Abner. E Abner, por vingança, diz, olha, você só está no reino por causa de mim. Ele vai e faz uma aliança com Davi. E Davi diz que aceita a aliança com ele, desde que Mical lhe seja devolvida como esposa. Mas Davi não fala porque ele ama Mical. Davi não diz, não, eu quero a Mical de volta porque ela é a minha esposa. Não, Davi diz, eu quero a Mical de volta porque eu paguei um bom dote por ela. Eu dei 200 prepulsos de filisteu pela vida dela. Mical agora é tomada do seu marido, que a Bíblia diz que ele amava Mical. Talvez Mical não amasse ele porque ela amava Davi. Não sei se a mágoa que ela ficou por todos esses anos, de Davi não ter voltado para buscá-la, de seu pai ter dado a este marido, ela ainda amasse, eu não sei. Mas eu sei que ela, por várias vezes você vai ver o texto dizer que Mical amava Davi, mas o seu pai a dar um outro homem. Mas esse homem, a qual Saul dá Mical como esposa, amava Mical. A Bíblia diz que quando Abner toma Mical dele para levar para Davi, ele vai seguindo atrás e chorando e pranteando em alta voz por Mical. Talvez, por todos esses anos, aí já se passaram pelo menos 7 anos que ela estava casada com esse homem, ela já tivesse aprendido a amá-lo, ela já tivesse aprendido pelo menos a aceitar e a receber o seu amor. Mas novamente Mical é arrancada e é dada para Davi. Mical foi marcada por alguém que não tinha vontade própria. Mical foi marcada por ser uma moeda de troca. Quando Saul queria atrair Davi para a morte, dá ela como esposa. Quando Davi vai embora, ela fica no palácio. Saul toma ela, dá novamente para outra pessoa com o marido. Depois ela é tomada do marido novamente, é dada para Davi. Ou seja, como uma moeda de troca. Então, pergunto a você, que traumas essa mulher não tinha? Que marcas Mical não ficou na sua alma? Que marcas Mical não ficou no seu coração? Do abandono, do desprezo, da disputa, da troca. Que marcas essa mulher não sentiu? Talvez você que está aí assistindo esse vídeo também já tenha sofrido a dor do abandono. Talvez tenha sido abandonada por pai ou por mãe, ou por namorado, namorada, marido ou esposa. Tenha sofrido a dor do abandono de alguma maneira. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não abandona. Deus, Ele jamais te deixa só. Se Mical tivesse segurado no Senhor, todas essas suas feridas teriam sido curadas, todos esses seus traumas teriam sido restaurados. Porém, Mical, tudo indica que isso ela foi deixando guardar no seu coração. E passados mais alguns anos, quando Davi finalmente está no reino unificado, no reino do norte, no reino do sul, com tudo junto, já está reinando em Judá e em todas as outras tribos. E Mical fortalecia esse reinado porque ela era herdeira legítima da coroa de Saul. E Deus, ele não faz golpe de Estado, ele entra da forma certa. Então Davi, casado com Mical, ele tinha direito real ao trono. Deus já havia ungido, mas ele precisava dessa porta de entrada. Deus prepara tudo. Então a gente não precisa se preocupar. Mesmo aquilo que você não entende, é Deus direcionando você para o propósito que Ele tem. Suporte o processo e chegue no propósito. Davi chegou finalmente no propósito. Davi agora é rei. E Davi, depois de se tornar rei, ele
tem uma tentativa de buscar a arca e não dá certo, mas depois ele vai buscar a arca do Senhor. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E ele vai, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus. Davi já era rei, Davi já tinha um trono, mas Davi não queria estar no trono sem a presença de Deus. Não vale o cargo sem a presença de Deus. Não vale a posição sem a presença de Deus. Não vale o título sem a presença de Deus. Davi entendia isso e ele queria a presença de Deus, a alegria da presença, a alegria do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. E Davi faz todo aquele preparo para ir buscar a arca. A cada 6 passos ele sacrificava ao Senhor, a cada 6 passos ele sacrificava ao Senhor. O 7º passo parava e sacrificava ao Senhor, dava 6 passos, 7º passo parava e sacrificava ao Senhor. E isso foi enchendo o coração de Davi de júbilo, foi enchendo o coração de Davi de alegria, e Davi entra em Jerusalém, trazendo a arca do Senhor, entra na cidade de Davi, trazendo a alegria da presença. E quando Davi vem com essa arca, o povo em júbilo, o povo em festa, todos comemorando. Davi se despe, tira as suas roupas de rei, se despiu das suas roupas de rei, porque ali ele não era mais um rei, ali ele era servo do Deus Altíssimo, e ele coloca uma estola sacerdotal de linho, e fica com roupas comuns, com roupas de um adorador simplesmente, e ele vai pulando e dançando e se regozijando na presença do Senhor, da alegria de trazer para a cidade de Davi a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. Porém, Mical continua em suas janelas. Enquanto está todo o povo comemorando, enquanto Mical era para estar ali ao lado de Davi, aleluia, adorando, agradecendo a Deus pela presença, Mical está novamente em uma janela. Lá da janela, ela olha para Davi, ela julga Davi, ela se escandaliza com Davi. Nem sempre a sua celebração vai alegrar todo mundo. Mical não consegue se alegrar com a celebração de Davi. A amargura do coração de Mical trazia a amargura para as suas palavras, trazia o amargor para o seu olhar. Tudo que ela olhava era amargo, porque a amargura estava dentro de Mical. Não deixe que as coisas do passado venham trazer amargura para a sua vida do presente hoje. Não deixe que a amargura que a dor lá atrás lhe causou venha trazer amargura para hoje. Aproveite a alegria de hoje, do que Deus está te proporcionando. Não seja como Mical. Estava no lugar da adoração, estava no meio da adoração, mas não conseguia adorar, não conseguia se alegrar. E ela julga Davi. Ela também fica com ciúmes, porque as servas estão todas vendo Davi com aquelas roupas, não chega a ser roupas íntimas, mas roupas bem mais simples, só com uma estola cobrindo o seu corpo, o seu peitoral, e ela se escandaliza com aquilo, ela fica horrorizada, enciumada, zangada, como quem diz, é tudo meu, está mostrando para o povo. Nesse período, e Mical ficou longe de Davi, ele já casou com Abigail, casou com Aionã. Mical era a sua primeira esposa. Mical era a sua rainha, de fato era Mical, porque ela foi a sua primeira esposa. Ela era honrada como tal, mas Mical parece que não entende a sua posição, não entende o seu lugar. E Mical não desce para onde Davi está, continua ali na sua janela, só observando. Não deixe a sua vida passar por uma janela. Não deixe a sua vida passar observando por uma janela. Aleluia. Desça da janela. Não seja como Mical. Quando Davi abençoa todo o povo, ele dá pão, ele dá vinho, ele dá carne a todo o povo. E manda o povo ir para casa para comemorar, para festejar e para ser abençoado. Esse ato, quando Davi diz para ser abençoado,
Era um ato dos maridos coabitarem com suas esposas. E ali o Senhor abençoar aquela família, aquele casal com filhos. Davi faz a mesma coisa. Ele vai visitar Mical com a intenção de abençoá-la. A Bíblia diz. Porém, quando Mical recebe com todo o seu julgamento, com toda aquela sua superioridade de filha de Saul. Você não vai ver nenhuma menção de Mical como esposa de Davi. Todas as vezes que se fala em Mical na Bíblia, se fala Mical, a filha de Saul. Mical nunca saiu daquela posição de princesa, de filha de Saul. Ela nunca, de fato, se colocou na sua posição de esposa de Davi, de mulher de Davi. E Mical não tinha filhos, e ali Davi ia para abençoar Mical. Provavelmente naquele ato, naquele dia, Mical seria aberta a sua madre, porque a bênção do Senhor estava sobre Davi naquele momento. A unção de Deus estava sobre Davi. Davi estava na presença. Porém, quando Davi chega, Mical o julga e diz, como qualquer vadio, tu se comportou. Ela olha para Davi e diz, muito bonito esse teu comportamento. Você não se envergonha de se comportar como qualquer vadio, como um vadio qualquer. E ela julga Davi. E Davi dá em resposta a Mical, vim para te abençoar, mas por causa disso, tu não terás mais filhos. E Mical termina os seus dias sem jamais gerar, porque perdeu a oportunidade de adorar. Não perca a oportunidade. Dê a glória a Deus. Glorifique a Deus. Adore a Deus. Agradeça. Reconheça. Honre quem precisa ser honrado, para que você também seja honrado. Nós vamos terminar aqui, porque já está muito longo o vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha o entendimento que Deus me deu ao ler esses textos de Mical. A história de Mical começa em 1 Samuel, no capítulo 18, e vai por vários capítulos. E lá em 2 Samuel, no capítulo 6, é a última menção de Mical, quando ela está na sua janela de julgamento. Saia da janela de julgamento, venha para junto da presença de Deus, da glória de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família e seu ministério. Que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.